Hoje nós vamos falar da teoria da gravitação universal. Em primeiro lugar, o porquê desse nome, gravitação universal. É porque nós já aprendemos na última aula que a teoria de Aristóteles encarava o céu com uma dinâmica diferente da Terra. Essa teoria, formulada por Newton, valeria, em princípio, em cada canto do universo. A ideia, portanto, seria de utilizar esta lei para explicar não somente a queda dos objetos na superfície terrestre, mas para explicar o movimento da Lua, para explicar o movimento dos planetas em torno do Sol. Seria uma lei universal. Por isso, recebe o nome de teoria da gravitação universal. Se aplica às várias partes do universo e o nosso pequeno mundo em particular. Newton deu conhecimento ao mundo da sua obra monumental, um conjunto de 3 volumes, que usualmente a gente se refere a essa obra como sendo os Principia, os princípios matemáticos da filosofia natural. O 3º volume aborda a teoria da gravitação universal e faz uma série de aplicações. Nele, por exemplo, Newton fala da teoria dos cometas. Porque os cometas, vez por outra, visitam o nosso mundo, ou próximo dele. O fato é que essa teoria procurava explicar, sim, esse fenômeno periódico descoberto por Halley, um cometa que recebe o nome de cometa Halley, visita a Terra, próximo dela, de 76 em 76 anos. Esse é o período. De forma que Newton explica, utilizando a sua teoria, o movimento dos planetas, explica o movimento dos cometas, explica o movimento de queda dos objetos em direção à superfície terrestre, portanto, transforma o movimento dos astros numa questão que envolve a dinâmica newtoniana e a teoria da gravitação universal. É claro que Newton deu conhecimento ao mundo das suas pesquisas e que, aparentemente, levaram cerca de 21 anos para ele se convencer. Porque o que é importante muitas vezes é o próprio cientista se convencer de que a teoria dele está certa. E ele foi muito cuidadoso. De acordo com os historiadores, ele investiu cerca de 2 anos para se convencer de que, sendo o Sol um objeto esférico e a Terra um objeto esférico, os planetas de uma maneira geral, a lei que ele enuncia para corpos ou para pontos materiais se aplica a objetos extensos, desde que sejam esféricos. Só isso tomou cerca de 2 anos. Ele teve que, de certa maneira, usar o cálculo para entender que, no caso de uma distribuição esférica de massa, se ela tiver uma forma arredondada, se for uma esfera, a força que ele exerce é como se toda a massa estivesse concentrada no centro,
no centro do Sol, no centro da Terra. Quando Newton iniciou os seus estudos, isso ele deixa claro numa das frases dele, que ele teria começado no ano de 1866. E aí tem essas histórias de que Newton observou a queda de uma maçã. É bem provável que não. O que o Newton observou mesmo, isso ele deixa claro, que ele começou a observar o movimento da Lua. Foi o movimento da Lua que permitiu Newton e que deu elementos para Newton para formular a lei da gravitação universal. Newton reuniu uma série de evidências, de trabalhos ao longo de mais de 20 anos para depois colocar isso sob a forma de um livro, incentivado por Halley. Porque Halley, um certo dia, perguntou para Newton o seguinte: se uma força varia com o inverso do quadrado da distância, qual é a órbita de um objeto que esteja sob a ação dessa força? E Newton respondeu: isso eu já calculei e já concluí que a órbita é uma elipse. E Halley ficou encantado, porque com isso ele estava deduzindo uma das leis de Kepler e pediu encarecidamente que Newton então publicasse os resultados do seu trabalho. E isso foi no ano de 1684, de forma que em 1679 Newton já estaria convencido de que as leis de Kepler poderiam ser deduzidas a partir da lei da gravitação universal. Como é que Newton concluiu que se poderia, por exemplo, deduzir alguns resultados, como, por exemplo, a lei de Kepler, a terceira, ou a lei das órbitas, a partir da gravitação? O que teria o movimento da Lua a ver com a queda dos objetos em direção à Terra? Bom, de acordo com os historiadores, e agora quero apresentar aqui uma figura, essa figura teria sido encontrada num dos manuscritos de Newton, e claro que esse tipo de raciocínio foi essencial para Newton formular a teoria da gravitação. Ou seja, o que o movimento da Lua teria a ver com o movimento dos objetos sobre a superfície terrestre? Essa foi a primeira pergunta que Newton procurou responder. De acordo com essa figura, o Newton teria pensado assim: imagine um canhão muito potente. Quando ele atirar uma bala com uma velocidade pequena, ela se movimenta como um projétil e cai. Se atirar com uma velocidade maior, ele vai cair a uma distância maior. O que parece óbvio. Se ele atirar com velocidade maior ainda, ele vai cair mais longe. Se atirar com velocidade maior ainda, ele cair mais longe. Ora, pensou ele, e se eu atirar com uma velocidade muito grande? É possível imaginar que esse objeto se colocaria numa órbita em torno da Terra. Portanto, pode ser que a gente consiga explicar o movimento da Lua
a partir do entendimento de por que os objetos caem em direção à superfície da Terra. É uma questão, digamos assim, de energia. Com energia muito grande, esse objeto pode se colocar em movimento em torno da Terra, numa órbita circular. O fato é que, é claro que não se pode contar uma história já com alguns séculos, né, de uma forma muito precisa. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de raciocínio certamente Newton utilizou, e Newton observou muito a Lua. Ele já tinha uma série de resultados obtidos por Galileu. O valor da aceleração da gravidade, por exemplo, já era conhecido. E, portanto, o que Newton fez foi observar a Lua. E a partir do movimento da Lua, ele conseguiu inferir a lei do inverso do quadrado da distância.